Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade da gente fazer aqui esta live. Estamos ao vivo no Facebook para compartilhar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amados, estávamos meditando o Salmo 26, foi uma bênção. E vamos agora, com a graça do Senhor, meditar no Salmo 27, que vai ser outra bênção. Então vamos compartilhar aqui nessa campanha dos Salmos. Deixar gravado aqui no Face, depois eu compartilho lá no meu canal PR Erivaldo Silva. Depois compartilho lá também no canal da minha esposa, Tamires Roberta. Você que puder, se inscreve lá, compartilha também. E vamos compartilhar ali também no Instagram para outros irmãos meditarem e aprenderem com a palavra de Deus. Amém? Então você que vai entrando, quem puder aí, vai compartilhando, vai chamando outros irmãos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Viemos no culto de doutrina hoje, foi uma bênção, graças a Deus. E eu creio que Deus vai falar conosco mais uma vez. Amém? Então, vamos orar, pedir a bênção do Senhor que ilumine nossa mente e venha falar conosco. Amém? Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai, de compartilhar, Senhor, essa tua gloriosa palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, que haja salvação, libertação, edificação, para a glória do Teu nome, Senhor. Abra a porta da palavra, abra o nosso coração, os corações dos ouvintes, meu Pai, porque já está preparado para ouvir, Senhor, o que Tu queres. Abra a porta da palavra, seja assim, glorificando o Teu nome, em Cristo Jesus, que conheço como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, Pai bendito e amado. E peço pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 27. Tem 14 versículos e vai ser uma bênção para nós. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. No culto do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha ele me colocará. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois me levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Sem dúvida, eu perecia, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo de Davi,
8º salmo de angústia dele. Eu falei nos salmos anteriores, principalmente tá, como no Salmo 22, que foi um salmo profético, e alguns salmos de Davi, que o Salmo 17, alguns salmos dele que ele estava em angústia. Eu citei ali que a angústia é uma aflição, uma perturbação, uma agonia, e toda angústia gera ansiedade. Todo angustiado é ansioso. E no Novo Testamento, 1 Pedro 5,7, Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse cuidado de Deus é unicamente aqui que Pedro ensina pela fé em Jesus, como único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Então Deus ele vai cuidar do pecador redimido, convertido, se ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então terá o cuidado de Deus, o Espírito Santo virá e cuidará dessa pessoa que se converteu ao Senhor. Fora isso, Deus não tem responsabilidade nem obrigação de cuidar de seu ninguém que não crê em Jesus. Isso é muito sério. João 14,6, Jesus disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só esse versículo como base aqui para se entender que é por Cristo, que é o único mediador. 2 Timóteo 2,5. Porque só existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele mesmo se deu como um resgate, não é, para todos nós, ali o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E angústia, claro, por causa do pecado de Adão e Eva, o próprio Jesus passou por essas agonias na alma. Isso é natural de nós. Todos os seres humanos ficaremos sempre ansiosos, agoniados, angustiados, seja ela por uma causa da terra, por vaidades, ou seja, por aflição mesmo, sobre ansiar o céu e querer sair desse mundo e para o céu. Seja lá qual for o motivo, vamos passar por ansiedade. E o salmista Davi, ele está em mais uma angústia. Na angústia dele, ele compõe. Veja que interessante. No ápice dos seus problemas emocionais, sentimentais, ele vai escrever músicas. Ele vai colocar as palavras que estão na mente dele no pergaminho. Ele vai fazer uma composição musical. Ele vai cantar para Deus. E escreve esse poema e escreve essa música. E também fala da confiança em Deus e a base da oração respondida. Então vamos mastigar um pouquinho aqui o Salmo 27. Chama todo mundo, prepara o teu coração onde você estiver. Deus vai falar com a gente. O Senhor é a minha luz. Um dos temas do Salmo 27. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha o primeiro verso de Davi. E esse primeiro verso tem uma palavra tremenda aqui de alguns atributos de Deus. Que ele é luz. O Senhor é a minha luz. Mais uma vez, Davi está dizendo que é a luz de todo mundo. Que Deus não é a luz de todo mundo. Deus é a luz de Davi. É a luz daquele que crê em Deus. Deus é minha luz. E evidentemente que as trevas aqui caem por terra. E Deus é luz. Já diz a primeira carta de João. E a minha salvação. Outro atributo dele, que ele é o Deus Salvador. Que opera livramento. Aí de quem terei medo? Aqui de quem? No sentido emocional dele. O medo, que é a insegurança, a desconfiança, o pé atrás. De quem terei desconfiança? De quem? O quem é o pronome indefinido. Seja judeu, né, israelita, estrangeiro, seja rei, príncipe, seja pessoas de outras religiões. De quem eu terei medo? Se o Senhor, se Adonai, não era, não será. Ele é, no verbo presente. Ele está agora. Ele é minha luz. Ele que ilumina.
Ele que clareia tudo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, se Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Ele estende a mão e nos livra. Aleluia. Ele estende a mão e nos socorre. De quem terei medo? Aleluia. De quem terei medo? O Senhor é minha força. Outro atributo de Deus, que Ele é o Deus da força. Aleluia. Ele é a minha força. E a força da minha vida. Então a minha vida tem força porque é o próprio Deus que garante essa força, esse vigor. Aleluia. Então de quem me recearei? Nem do próprio Davi, pela fragilidade humana, ele não vai recear, ter receio, ter dúvida aqui. Que é a mesma coisa, o sinônimo do medo. De quem me recearei? De quem eu vou vacilar? Vou ficar com o pé atrás, vou vacilar, vou hesitar. Quem? Ele pergunta, quem? Ainda que o diabo tinha levantado qualquer um contra Davi, Davi tinha plena confiança em Deus. Ele disse que Deus é o Senhor da minha luz, a minha salvação, a minha confiança, a minha força, a minha vida. A confiança que ele tinha em Deus, melhor dizendo, né? Que Deus é a segurança dele, o protetor contra os malvados, o protetor contra os inimigos, o refúgio em meio a um exército e o auxílio de Davi na guerra. Então, como vale a pena a gente confiar em Deus? Como vale a pena a gente buscar o Todo-Poderoso e agora em Cristo? Em Cristo. Nunca esqueça disso. Estou citando o Antigo Testamento e hoje o Deus de Davi, que é o próprio Jesus, cremos, aleluia, estamos buscando o Senhor pela sua graça e a sua infinita misericórdia. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero falar aqui que Deus é a nossa luz. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, não é? Eu quero citar aqui alguns versículos que o Senhor é a luz. Algumas referências aqui sobre a luz espiritual. Em Juízes capítulo 5, versículo 31, assim, ó Senhor, pereçam. Perecer aqui é morrer, viu? Morram todos os teus inimigos. Que inimigo de Deus? Tiago 4,4. Tiago diz, adúlteros e adúlteras. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, aqueles que são guiados por Satanás, que não se arrependem dos seus pecados, se tornam inimigos de Deus. Então, que eles pereçam. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Aleluia. Os que amam a Deus é aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, subjugados, subordinados, submissos, que respeitam a Deus, que temem o Senhor, que consideram que honram ao Senhor. A eles sejam como o sol quando se levanta na sua força. Você já viu o sol quando ele se levanta? O sol, que é a nossa estrela, né, do nosso sistema solar. O sol, quando ele se levanta na sua força, quando ele está nascendo, antes do sol aparecer, os raios do sol, né, ficar ali iluminando, cortando o céu, dissipando as trevas. E na força do sol, quando ele brilha, pleno sol do meio-dia, Davi está aqui no livro dos Juízes, está comparando os que amam o Senhor, brilhem como o sol. Não tem nuvem, não tem escuridão. Quando na força do sol, o sol brilha quando está na sua força. Assim, o brilho do justo, daqueles que amam a Deus, esse brilho é notório, é notável, esse brilho. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, eles são visíveis, não são escondidos. Jesus diz, não tem como esconder uma candeia, né, debaixo da cama ali, não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes. Assim são a vida daqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, eles são notáveis, são notórios, eles são exclusividade do Altíssimo, né? Tem distinção daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. O próprio Deus diz em Malaquias 3,18, e outra vez mostrarei a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, do justo e do ímpio. Então não há mesclagem aí do santo com o profano, não há um jugo desigual entre o crente e o descrente, os que servem a Deus, os que servem ao diabo, os que estão
na luz e os que estão nas trevas. E esses que amam a Deus estão na luz de Deus, ou seja, na própria presença de Deus. Aleluia. Então a luz de Deus, quem está na luz dele, vai brilhar. Quem ama a Deus, obedece a Deus, Deus para destacar, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Serão destaques. Por essa razão que Satanás ele sempre se levanta para guerrear contra aqueles que são luz em Deus. Também em Isaías, capítulo 60, versículo 3. Isaías, capítulo 60, versículo 3. As nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. 62, 1 de Isaías. O profeta disse que as nações, veja, tem todo tipo de gente, com as suas leis, culturas, seus idiomas, as nações caminharão na tua luz. E esse caminhar dá no sentido de continuidade. Não vão se desviar, eles caminharão na tua luz. E a luz aqui fala do próprio Cristo Jesus, que ele é a luz do mundo. João 8,12, eu vou ler daqui a pouco. Caminharão na tua luz. A luz é a palavra de Deus. Ela dá luz, né? Ilumina a mente. Caminharão na tua lei as nações. Aqui fala do reinado de Cristo, onde o Senhor reinará sobre tudo e sobre todos. Ele é o rei dos reis. As nações caminharão. Quem está garantindo aqui é Deus na boca de Isaías. É Deus confirmando. Não pode estar andando agora, mas Deus vai acabar com todo tipo de religião, todo tipo de leis comunistas. Deus vai arrancar da terra todos os incrédulos e o Senhor reservará todos eles lá no lago de fogo, preparado para Satanás e seus demônios. Mas as nações, elas andarão na luz do Senhor. Quem não quer, irmão, foi triste, o inferno está esperando. Então você que quer, obedeça para viver isso aqui, ó. Aleluia. E os reis, olha, os governantes, ao resplendor que te nasceu. Quem é esse resplendor que nasceu? É o próprio Cristo Jesus. Os reis. Literalmente aqui, os reis que serão subordinados, subjugados à autoridade máxima do soberano Rei da Glória, que é o próprio Jesus. Mateus 5,14, Jesus disse: vocês os crentes, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, então não tem como esconder o crente. Ele é luz, ele tem que brilhar no brilho do Espírito Santo, no brilho da lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus tem que ser proclamada. Não tem como esconder a lei de Deus. Tem que anunciar, seja aqui, ó, nas redes sociais, nas ruas, nos templos, nas igrejas, nos templos consagrados a Deus. Tem que anunciar. Então, sois a luz do mundo. O mundo aqui é o cosmos. O mundo aqui é o sistema social governado por Satanás. Então, vocês são a luz desse mundo em trevas. Ou seja, é um mundo pecaminoso, onde o espírito imundo ele governa. Então, vocês foram chamados para iluminar. Arranquei vocês desse sistema podre para vocês iluminarem esse mundo. Vocês são a luz desse mundo tenebroso, com o brilho do Espírito Santo para dissipar essas trevas do pecado. Atos 13:47, Paulo disse ali: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. A fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo foi chamado junto com os apóstolos para ser luz para os estrangeiros que estavam nas trevas do pecado, iluminar a mente deles, pois 2 Coríntios 4:4 está escrito, Paulo disse, o Deus desse século é o diabo, Deus com D minúsculo, né? O espírito soberano das trevas, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Veja, o diabo colocou um cautério, colocou uma amnésia na mente dos incrédulos para não resplandecer, não iluminar a glória, não é, do Evangelho de Cristo Jesus, as boas notícias que Jesus está glorificado e como ele está no céu à direita do Pai, como diz Apocalipse, né, com o rosto que brilha mais do que o sol, os olhos como chamas de fogo, um vestido branco resplandecente, um cinturão de ouro no peito, aleluia, as mãos e os pés como bronze refinado, na sua boca são uma espada aguda, e na sua mão
No Apocalipse 1,18, ele tem a chave da morte e do inferno. Então, Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos para isso não ser revelado. Aí Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês iluminarem isso aí. E Jesus disse, colocou Paulo para ser luz dos gentios, daqueles que não são judeus, dos estrangeiros. Então, todos os crentes foram chamados para iluminar a mente. Quem crê, vem, depois que forem iluminados. Né? Depois que forem iluminados, vem. Se depois que forem iluminados desprezam, continuam debaixo da condenação, como o próprio Jesus falou em João 3, Jesus pregando ali para Nicodemos. João capítulo 3, Jesus disse o seguinte, olha, versículo de número, eu vou ler do 14 até o 21. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E esse perecer aqui não é forma de aniquilar, que o ser humano vai deixar de existir, não. Vai morrer o corpo, o espírito e a alma vai para o tormento, vai aguardar a ressurreição do corpo e Deus mandará para o lago de fogo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, sistema governado pelo diabo. Deus enviou Jesus para justamente esse sistema podre. Não para que condenasse o mundo, não condenar os seres humanos que estão na prática do pecado, visto que Satanás e os demônios já estão condenados, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse sistema, esse padrão, esse modelo, guiado pelo diabo, governando os corações dos seres humanos, quem cresce em Jesus fosse salvo por Jesus, sair desse sistema pecaminoso de Satanás, sair das algemas, das correntes, das garras do diabo, do poder da morte e vir para a vida de Cristo. Quem crê nele não é condenado. Quem crê, quem obedece, quem crê que ele é o Cristo, que é o Messias, e obedece os mandamentos dele, saiu da condenação, é justificado. Mas quem não crê, quem não acredita que ele é o Cristo, é o Messias, já está condenado. Olha para aí. Porque não crê, não acredita no nome do Filho unigênito de Deus. Já está condenado. Não existe nem oração intercessória para Deus dar oportunidade, porque já está condenado. Porque o Evangelho já trouxe essa novidade, essas boas notícias para o pecador nesse mundo depravado. Mas eles rejeitam, então já está condenado, não é? E a condenação, a multa, a reprovação é esta. A luz. Que luz é essa? Jesus. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é ele mesmo. A luz veio ao mundo, o mundo de trevas. A luz é Jesus, ele veio ao sistema do diabo, não é? Ele veio ao padrão de Satanás. E os homens, caídos, fracos, limitados, pecadores, amaram, ou seja, obedeceram, foram subordinados, submissos, subjugados, honraram, respeitaram, temeram mais as trevas do que a luz. Então, se eles amaram mais as trevas, eles amaram mais o pecado, a ofensa a Deus, a transgressão da lei de Deus. Eles amaram mais a rebeldia, a incredulidade, a mentira, a desonestidade, a prostituição, a fornicação, a sensualidade, a feitiçaria, o roubo, o furto, a avareza, a desobediência aos pais, as tolices, os falsos testemunhos, as difamações, as injúrias, as cachaças, as drogas ilícitas, todo tipo de corrupção. Eles obedeceram a Satanás mais do que a Cristo Jesus, mais do que a luz. A intensidade da obediência foi muito mais ao pecado. Não quero deixar isso não, para mim isso está muito bom. Está muito bom viver assim. E aí foram incrédulos sem saber que o inferno estava esperando. E muitos estão indo a passos largos para o inferno, porque suas obras eram más. As construções da vida deles, as atividades da vida deles, que eles faziam, como eles viviam, era tudo mal. Versículo 20, porque
todo que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Eu li o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 20, porque todo que pratica o mal aborrece a luz. O que pratica o mal é todo tipo de transgressão, de crime, o que dá lugar ao diabo. Os escravos de Satanás, os que praticam o mal do diabo, eles aborrecem a luz, ou seja, eles irritam a Deus. Eles causam raiva, eles provocam o sentimento de Deus, de repúdio, de Deus repudiar, de Deus hostilizar, literalmente, de rejeitar, anular, descartar. Eles aborrecem a luz e não vêm para a luz. Eles não vêm para a luz. De livre e espontânea vontade, não querem, rejeitam porque foram viciados nas trevas, para que suas obras não sejam manifestas. Olha aí, tudo debaixo dos panos. Tudo que eles fazem escondidos, eles não vêm para a luz para que Deus revele, mas é inútil. Deus revela. Jesus diz, tudo que é dito em oculto, a luz será revelada. Não tem como eles esconderem. Pode esconder aqui, e aqui mesmo Deus revela. E no grande dia do tribunal, do juízo final do Senhor, Deus revelará tudo. Porque Deus é um juiz imparcial. Deus é um juiz que não é ninguém pode subornar Deus. Ninguém pode pagar propina a Deus. Ninguém pode tapear Deus, porque Deus é santíssimo e Ele é justíssimo. E aqui, esses não vêm para que as obras, ou seja, o que eles fazem, as maracutaias, os crimes, todo tipo de podridão que eles cometem, não seja manifesto, não se revele. Mas não tem por onde correr. Deus revela tudo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque não tem mentira. Fica a verdade segundo Deus, segundo a sua palavra, não tem maracutaia. A fim de que suas obras sejam manifestas, porque não tem medo que se revele tudo o que se fez na verdade. Então não existe medo aqui. Porque são realizadas em Deus, na própria luz. Então quem faz o que é correto, que faz direito, que faz justo, que é de moral, vem para a luz. Porque não tem medo de Deus. Mas quem pratica as obras do diabo não vem para Deus. Por isso que você vê, ele não vai para a igreja faz cultos a Deus. Eles não vão para a igreja porque tem medo, sabe que está fazendo errado. Que chegar lá, Deus vai revelar para a igreja e revelar na cara dos transgressores. Eles não leem a Bíblia, eles não oram, eles não têm temor a Deus, porque amam mais as trevas e não vêm para a luz. Então veja como é sério. Deus levantou Paulo para ele ser a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Efésios 5:8, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha que coisa linda, né? Efésios capítulo 5 e o versículo 8. Come, filha, comigo aí, aprende os mandamentos, a lei eterna do Deus vivo. 5:8 de Efésios, porque outrora vocês, no passado, vocês eram trevas. Eu e você estava no pecado, dando lugar para o diabo. Eu e você estava na corrupção. Eu e você estava ferrado. Mas agora que, depois que você reconheceu que era pecador, que você reconheceu que era transgressor, que você reconheceu que precisava de um Salvador, que estava indo para o inferno, sois luz no Senhor. Como Jesus falou em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora vocês são luz no Senhor. Eita, coisa linda. Que ilumina no Senhor que é luz. Você reflete a luz de Deus em Cristo Jesus. Assim que é luz no Senhor, andai como filhos da luz. Filhos de Deus, porque Deus é luz. Glorificado seja o nome do Senhor, crente. Filipenses 2,15. Diz aqui Paulo, para que sejas irrepreensíveis e sinceros. Deixa eu ler do versículo 12 para entender. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus
é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares, como astros do mundo. Aí retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eita Deus. Que palavra tremenda, viu? Davi está dizendo que Deus é a luz dele. E Deus é a nossa luz em Cristo. Olha, façam todas as coisas sem questionamento, murmuração, ou seja, difamação, injúria, calúnia, e nem contendas, com brigas, tornando inimigos uns dos outros, para que vocês sejam irrepreensíveis, não sejam dignos de reprovação. Olha para aí. E sinceros, ou seja, verdadeiros, honestos, transparentes. Façam tudo sem nenhuma mancha de repreensão. Sejam irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem nódoa. E sejam sinceros, filhos de Deus, filhos da luz. E sejam inculpáveis. Vocês não tenham culpa no cartório. No meio de uma geração corrompida, ou seja, uma geração podre e perversa, que ela distorce a verdade e mentira, o certo e errado. Aí no meio dessa geração, desse mundo corrompido e perverso, no meio do qual resplandeceis como astros no mundo, vocês resplandeçam como os luminares, como as estrelas no céu, como os astros no universo, vocês sejam luz, ilumine nesse mundo corrompido. Que Deus nos ajude, crente. Veja como é gratificante meditar na palavra do Senhor, para que a gente não tenha, Deus não venha nos repreender e não venha nos culpar, porque esses que já estão corrompidos e perversos já são repreensíveis e culpáveis e condenáveis diante da palavra do Senhor. São apodrecidos moralmente, não tem honra, não tem moral, não tem exemplo. Aí brilhem no meio desse povo. Esse povo cambalacheiro, mentiroso, sensual, pornográfico, drogados. Isso é favelados? Não. Esses são as elites corrompidas. Classe A, classe B, classe C, classe média baixa, classe média alta. Todos são tronchos diante de Deus. Políticos, presidentes, governadores, deputados federais, municipais, estaduais, vereadores, polícia corrompida, seja ela rodoviária, federal, civil, militar, guardas municipais, pais, mães corrompidos, maridos e esposas corrompidos, filhos corrompidos. Não interessa o status social, cantores e cantoras corrompidos, não interessa a posição. Faz parte de uma geração podre e perversa. Elas distorcem e vivem como se Deus não existisse e como se o juízo não viesse para eles. Sejamos irrepreensíveis, ou seja, não vamos copiar, porque essas práticas deles são de Satanás. Aí somos filhos da luz, somos filhos da luz, somos filhos da luz. Aí irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração pervertida, corrompida e perversa. Isso é sério, viu? Aleluia, vigilância. Que gosta da maracutaia, que gosta do cambalacho, corrompida, que gosta de suborno, gosta de propina, gosta de enganar os outros, gosta da mentira. E vivem como se morrer o céu está esperando. E não sabe que eles estão caminhando para o inferno. E dá tapa os ouvidos para a palavra de Deus. Eita Jesus, tu és terrível, Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,5. Aleluia. Vou ler o 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aí não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios, conscientes, vestindo-nos da couraça da fé, vista da couraça da fé, que a seta da incredulidade não pega, e do amor, couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eu e você tem essa esperança dessa salvação bendita em Cristo Jesus. Eu estou citando só o verso 1, viu? Do Salmo 27. Deus é a nossa, ou Deus é a minha luz. Eu estou pegando esse tema aqui da luz. Cristo, ele é a luz do mundo. O Deus de Davi é o nosso Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 42, 6, diz aqui o profeta, Deus usando a boca dele: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Eita glória! Para abrires os olhos dos cegos. Cego aqui no entendimento. Para tirares da prisão os cativos, prisão do pecado, Satanás prendendo, e da casa do cárcere, da casa do diabo, do templo de Satanás, os que jazem em trevas, os que estão deitados nas trevas, os que estão no pecado. 1 João 3,8, quem peca é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu glorifico a Deus porque Deus desfez as obras do diabo na minha vida. Glorifique a Deus, você que é salvo em Cristo, porque Deus desfez as obras do diabo na sua vida. O Senhor diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça, em verdade, em retidão, em moral. Te tomarei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança, do pacto, do acordo. Estará no meio entre Deus e os homens, com o povo e luz. Cadê o mediador da aliança com o povo e luz para os gentios? Ah, Deus grande, vai abrir os olhos dos cegos. Eu era cego, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Obrigado, Senhor. Tirou da prisão os cativos e da casa do cárcere os que jazem em trevas. Ele fez na minha vida, Ele fez na sua vida que é crente. E você que não é crente, Ele quer fazer isso, quer abrir os olhos, tirar a cegueira espiritual, abrir a prisão do pecado, do erro, para abrir a mente e entender que Deus existe e entender que o diabo está prendendo no pecado. Aleluia! Glória! Mateus 4,16 se cumpriu essa profecia em Isaías, não é? Em Isaías do capítulo 9, Mateus 4,16. Eu quero ler aqui 4,16 de Mateus. Eu vou ler o 12 até 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, os dois filhos de Jacó, não é? Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas, olha aí, o povo que estava no pecado, viu uma grande luz. Davi diz: o Senhor é minha luz e Ele é a nossa grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, na sombra da morte, correndo perigo de morte, perigo de vida, ou perigo de morte, né? Em lugares que estavam ali com risco de morrerem, onde o diabo estava trabalhando, raiou a luz. Eita, glória a Deus! Raiou a luz aí na tua vida, onde tu vivia nos lugares que ali era a região da morte,
A sombra da morte vivia ali naqueles bares, naquelas esquinas, naquelas praças, terra, canto, erigia, sorebedehai, naqueles clubes, naquelas músicas, naquela praia, naquele grupinho, naquelas piadas, hein? Naquelas amizades, na tua escola, nos teus cursos, na tua família. A luz raiou. Raiou aonde? Na tua mente. Terra, Takamantria, Evasui. Quando tu amanhecia os dias por aí, ó, pra lá e pra cá, nas trevas, em região da sombra da morte, tu tava num fio de cabelo pra tua alma ser ceifada, mas a luz raiou. Espírito Santo fez: ei, Jesus morreu por ti para te salvar. Ô glória! Eita Deus grande, se alegre, a luz raiou. Só quem tem essa alegria é apenas aquele que se converteu. Na sombra da morte, aqueles que estavam na UTI, aqueles que receberam o diagnóstico do médico e da médica, diz: o câncer vai te matar, acabou para ti. Quando a arma estava apontada na cabeça, quando a sombra da morte estava pairando ali, dominando a sua vida, a luz raiou e dissipou a morte. Essa luz é Jesus. Jesus chegou naquele bar, Jesus chegou naquela esquina, Jesus chegou naquela praça, Jesus chegou naquela praia, Jesus chegou naquele clube, Jesus chegou naquelas músicas, Jesus chegou naquele cigarro, naquela maconha, naquela cocaína, naquela heroína. Jesus chegou. E quando ele chegou, a luz dele raiou na sua vida. E o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer que a luz de Cristo também está raiando. Oh glória, para iluminar que só Ele é o bendito Senhor e único e suficiente Salvador. Bendito, ande, derrevador e guiar. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas 1:79. Lucas capítulo 1, versículo 79. Oh glória. Aqui é Zacarias profetizando sobre João Batista, versículo 76. Tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor para preparar seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascerá lá do alto. Aleluia. O sol nascente lá do alto nos visitará. Ele é o sol nascente para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés pelo caminho da paz. E essa luz veio sobre a minha vida, sobre a sua vida que já é convertida, e ela quer vir sobre a vida de quem crê, para iluminar aqueles que estão assentados nas trevas, ali no pecado. Estão sentados na prostituição, vendendo o corpo para ganhar dinheiro. Estão sentados na fornicação, tem sexo fora do casamento. Estão sentados na avareza, amante do dinheiro. Estão sentados na feitiçaria. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Estão sentados no roubo, no furto. Estão sentados no homicídio, no parricídio, no feminicídio, no matricídio, no infanticídio. Estão sentados na corrupção, estão sentados na sensualidade, na pornografia, estão sentados nas trevas das mentiras, estão sentados nas trevas do engano. A luz raiou, oh glória, cante, oh raio. Eita Deus grande. João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 9, nele estava a vida, e essa vida é a luz dos homens. Então, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha vida, pois a luz, a vida é a luz dos homens. João 8,12, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não andará em trevas. Jesus é a luz, é a vida desse mundo. Quem segue Ele não andará com Satanás, não andará no pecado, não estará condenado, mas terá a luz da vida, terá a vida da vida, terá a vida da vida. Você entendeu? Ele é a vida. João 14,6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue terá a minha vida. Quem me segue terá o meu espírito. Quem me segue terá os meus mandamentos. Quem me segue terá a vida eterna. Terá. Essa é a promessa. Dá glória a Deus aí, amor. Esta é a promessa. Quem segue Jesus, ele promete, terá. Ele jura que ele vai cumprir essa promessa. Terá a luz da vida, que é ele mesmo. Terá ele mesmo. Olha que coisa linda. João 12:35. Então Jesus lhe disse: a luz ainda está convosco por um pouco. Ele mesmo está com o povo por um pouco. Andai enquanto tendes luz. Enquanto vocês têm vida, enquanto vocês me têm, andem, para que as trevas não vos apanhem. Ou seja, o diabo não pegue vocês nas tentações. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:46. 12:46. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus clamou: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha o versículo 46, amor. O 45, amor. Eu amo demais. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eita, como eu amo essa palavra, meu Deus. Como eu amo essa frase. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vai falar alguma coisa? Quem vê a mim, vê o próprio Deus. Eu sou, eu sou a luz, a vida, a palavra, a verdade que vinha ao mundo de trevas, esmagar as trevas, para que todo que crê, todo que acredita em mim, não morra no pecado, não pereça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não crê, essa pregação aqui, ó, você ouvir, você não crê, eu não julgo. Eu não vou julgar, não. Porque vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o haverá de julgar no último dia. Você não crê na pregação, você não quer, não se preocupe não, Jesus não vai julgar não. Mas no dia do julgamento ele vai cobrar a palavra que ele lançou ao seu coração. Porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou que devo dizer e falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, a lei é vida eterna. Assim o que falo, digo exatamente como o Pai me ordenou. Jesus não estava nem aí, ó. Se você não crê, o problema é seu. Mas no dia do julgamento, olha aqui, olha. Haverá de julgar no último dia. No último dia do juízo do Senhor, ele vai cobrar tudo que ele ministrou, tudo que o Pai mandou ele pregar para a raça humana. E eles vão lhe dar conta a cada palavra que Deus anunciou por Cristo, pelo Espírito Santo e pela igreja. Ui! Ninguém vai dizer assim, não, Senhor, eu nunca ouvi isso, não. Eu nunca ouvi seu ensinamento. Ouviu sim. Você sabia que eu era a luz de Davi, que eu era a luz do mundo, a luz da minha igreja. E você amou mais as trevas, lago de fogo. Hein? Hein? Não brinque não, que isso aqui é muito pesado. Em João capítulo 5, capítulo 5 não, capítulo 8, versículo 21, Jesus disse, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, vou retirar-me e me buscareis, mas morrereis em vossos pecados. Para onde vou, não podeis ir. Diziam, pois, os judeus, porventura ele vai cometer suicídio? Pois diz, para onde vou, não podeis ir. Ele, porém, disse-lhes, vós sois de baixo. Vocês são daqui, ó, desse mundo das trevas. Eu sou de cima, eu sou da luz. Vós sois deste mundo aí, mundo tenebroso. Eu não sou deste mundo. Dá glória aí, amor. Eu não sou desse mundo. Esse mundo é governado pelo diabo. Eu não sou das trevas. O diabo não manda em mim. Terra. Eu não me curvo a ele. Era bacala churicante, ou fá.
Derrevasse, anamantio herigio. Eu não me curvo a Satanás. Eu não sou desse sistema. Eu não sou desse modelo. Eu não sou desse padrão. Eu não sou dessa sociedade podre dele. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes no que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vocês vão morrer assim, ó, na incredulidade. Vocês vão morrer nas trevas. Vocês vão morrer do mesmo jeito que vocês estão vivendo. Se vocês não acreditarem quem eu sou, assim lhe diz o Espírito Santo. Se não crer quem Jesus é. Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. João 8,12. Jesus disse em João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 15,1 ele disse, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Em João 10, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em Apocalipse ele disse que ele é o alfa, é o ômega, é o começo e o fim, o primeiro e o último. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. Se não crê quem Jesus é, o Cristo, o Messias, o ungido, o que recebeu a plenitude do Espírito Santo, o primogênito dentre os mortos, o unigênito Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o mediador, o justo, o Deus imortal, que venceu a morte, Satanás, os demônios, o inferno, que virou de Deus, virou de eterno, virou limitado, virou homem. Aleluia. Se não crê quem é Jesus, meu Deus, grande, da calabaia sergai, badaga socomontria. E eu vou te dizer um pouquinho quem ele é aqui nessa live, glória a Jesus. Derrevassorebergio. Eu vou te dizer quem é o meu Salvador, terra, aleluia. Quem ele é, eu falei isso no Salmo 8, não foi? Aleluia. Ele é a semente da mulher, em Gênesis 3,15. Ele é Jeová. Ele é Siló, em Gênesis 49,10. Ele é a estrela procedente de Jacó. Ele é o profeta. Ele é a rocha da salvação. Ele é o intermediário. Ele é o ungido. Ele é o filho, o santuário. Ele é a pedra de tropeço. Ele é a pedra de escândalo. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o tronco de Jessé. Ele é o renovo. Ele é a bandeira para todos os povos. Ele é o servo sofrido, o servo fiel. Ele é o escolhido, a flecha polida, o redentor, o anjo da presença de Deus. Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Ele é a plantação memorável. Ele é o Messias. Ele é o juiz de Israel, o desejado de todas as nações. Ele é o varão que é o nosso companheiro. Ele é um refinador e purificador. Ele é o filho da retidão. Ele é Jesus Cristo, o filho de Abraão, o filho de Davi, o Cristo, Jesus, o Emanuel, o rei dos judeus. Ele é o guia, o Nazareno, o filho de Deus. Ele é o mestre, ele é o filho do homem, ele é o médico, ele é o noivo, ele é o amigo dos pecadores, ele é o amado, ele é o semeador da semente, ele é o filho do Altíssimo, ele é a trombeta da salvação, ele é o sol nascente, ele é o Cristo, o Senhor, ele é o Salvador, o Consolador de Israel. Ele é a salvação, ele é Jesus de Nazaré, ele é o Santo de Deus, ele é o Verbo, ele é Deus, ele é a verdadeira luz, ele é o único Filho amado, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Rei de Israel, ele é o Mestre, presente de Deus, Salvador do mundo, Pão de Deus, o Pão da vida, a luz do mundo, Porta das ovelhas, o Bom Pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o vinho, ele é o Senhor e Deus, ele é o sagrado e justo, ele é o santo servo, ele é um príncipe salvador. Ele é o Senhor de todos. Ele é a propiciação. Ele é o Jesus que é o nosso Senhor, o libertador. Ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a santificação. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. Ele é a nossa Páscoa, a nossa rocha espiritual. O Cristo, a primícia. Ele é o último Adão. Ele é o segundo homem. Ele é o segundo Adão. Ele é a imagem de Deus. Ele é a semente de Abraão. Ele é o noivo amado. Ele é a pedra angular, a cabeça da igreja, primogênito entre os mortos. Ele é o Cristo,
Jesus, que é o nosso Senhor, Ele é o mediador, Ele é Cristo Jesus o homem, Ele é a redenção para todos, Ele é a semente de Davi, Ele é o Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a imagem expressa de Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o príncipe da salvação, Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é o precursor, Ele é o ministro do santuário, Ele é o testador, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o grande pastor das ovelhas, Ele é o pastor e bispo das almas, Ele é o supremo pastor, Ele é Senhor e Salvador, Ele é a estrela da manhã, o advogado, Ele é o justo, Ele é a vida eterna, Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, Ele é o príncipe dos reis da terra, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último, a estrela da manhã, Ele é o amém, Ele é a testemunha verdadeira e fiel, Ele é o começo da criação, aquele que começou criando todas as coisas através do Pai. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, a palavra de Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, a raiz e geração de Davi. Ele sim é a resplandecente estrela da manhã. Isso aqui é só alguns títulos de quem ele é. Se não crê que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Infelizmente, muitos estão morrendo nos seus pecados porque não creem em Jesus. E muitos vão morrer em 2024, viu? É triste. É triste, crente. Ah, Jesus. 2 Coríntios 6, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ai, Jesus, como esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios 4, 6. Oh, Deus. Porque Deus, que ordenou que das trevas, do mundo do diabo, resplandecesse a luz. Foi uma ordem de Deus. Brilhe a luz. Haja luz, como foi lá em Gênesis 1:3, né? Haja luz no meio das trevas. Ordenou e houve luz. Eita, amor. Quando tu e eu estávamos nas trevas, Deus disse assim, ó, eu escolhi ele, escolhi ela. Haja luz. E houve luz. Era Deus dizendo assim, ó, Satanás, eu quero ele, eu quero ela. Sai. A minha luz vai raiar neles. E essa luz raiou. Porque Deus é Deus quem resplandeceu. Olha, foi ele, crente. Que resplandeceu, que iluminou em nosso coração, em nossa alma, nos nossos sentimentos, nossos desejos, nossos prazeres, nossas vontades. Deus iluminou, ó, nossos desejos, nossas vontades, nossos prazeres, nosso querer, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que Deus ensina? O Espírito Santo diz assim, ei, vem cá, tu vai conhecer Deus, eu vou iluminar tua mente, tu vai aprender quem é Deus. E como é que eu vou entender que Deus é Espírito? Na face de Jesus. É só tu olhar para Ele. Oh, Deus. Oh, Deus. Jesus está presente. Iluminando o conhecimento da glória de Deus, do Deus glorioso, Deus santo, Deus imortal, do Deus que é o centro de tudo, na face, no rosto de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, ó, porque Deus que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, das trevas onde a gente vivia, Deus está dizendo, resplandeça a luz. Eu quero a minha luz, eu quero que me conheçam. No meio dessas trevas, não interessa. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Está nessa podridão aí, no lixo, no pecado. Deus ordenou que a luz dele resplandecesse. Resplandeça a minha luz. Pra. Olha quem eu sou. Oh, glória. E ele, o próprio Deus, foi quem resplandeceu. Não foi mais ninguém, porque ninguém tinha coragem não. Mas ele mesmo disse, ninguém vai, mas eu vou. Resplandeceu em nosso coração, iluminou a nossa alma, iluminou os nossos sentimentos, iluminou nossos desejos, nossas vontades por Deus, para o conhecimento de Deus, na face de Jesus. Jesus veio para revelar o Pai, Jesus veio para anunciar o Pai,
Jesus veio para mostrar o Pai, para notificar o Pai, notabilizar o Pai, colocar o Pai no centro de tudo. Isso veio em nossos corações. Olha que privilégio, glória a Deus. Eita, obrigado, Senhor. Efésios 5,14, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então você que está espiritualmente separado de Deus, levanta, tu que está dormindo, Cristo vai te iluminar. 1 João 2,8. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Por que a verdadeira luz? Porque tem a luz mentirosa. O diabo se camufla como anjo de luz, 2 Coríntios 11. Ele se camufla como anjo de luz. Mas Davi está dizendo no Salmo 27, o Senhor é minha luz, e o diabo se camufla como anjo de luz. Aleluia. Outra vez vos escrevo uma ordem nova, e que as trevas estão passando, crente. A verdadeira luz ilumina. Sai, Satanás. Que tu não é luz, tu és trevas. A verdadeira luz é Jesus. Glória. Aquele que diz que está na luz, que está em Deus e aborrece seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e nele anda, sem saber para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja como é sério, crente. Glória a Jesus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não existe nele treva alguma. Glória. Apocalipse 21, 23. A cidade não necessita nem de sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus não precisa nem de sol nem de lua para iluminar tudo. Jesus é a lâmpada da Nova Jerusalém. Olha que palavra tremenda. Jesus é a lâmpada que vai iluminar tudo. Da glória. Oh, Deus grande, Deus grande. Quero concluir, vou fechar só nesse primeiro verso. Na próxima live eu concluo o Salmo 27. Salmo 27, 1. Senhor é a minha luz, como Davi disse, e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 84, 11. Pois o Senhor Deus é o sol, o escudo. O Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Isaías 60, 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua luz minguará. O Senhor será a tua luz perpétua. E os dias do teu luto findarão. Glória. Miqueias 7, 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eita glória! Louvado seja o nome de Jesus. A luz é prometida ao obediente, ao reto, ao justo. Provérbios 4, 18. Não é a luz do justo, vai amanhecendo como a aurora, né? Assim a luz do justo vai brilhando até ser dia perfeito. Ao benevolente, Isaías 58, 8, faça o bem que Deus promete que a sua luz vai brilhar, ou seja, você será destaque. Sião, aos seguidores de Cristo, andar na luz, trabalhar na luz, lutar por ela, caminhar nela, testificar e velar. Glorificado seja o nome do Senhor. Fica assim essa meditação, Salmo 27, primeiro. Não vou me estender mais, porque senão vai acabar aqui quase 2 horas na meditação. Para você que entrou, compartilha, divulga. Aprenda aí que o Senhor é a nossa luz. Ele que nos guarda, nos protege, que nos livra de todo o mal. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser a gente viver
Vamos voltar aqui no Salmo 27. Vamos parar aqui não, que é muito bom. Amém? Ore comigo. Obrigado, Senhor, Deus e amado Pai, que é a luz do mundo, que é a luz da vida, que é a nossa luz. Tu és o Deus de Davi, a luz de Davi e a nossa luz também, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter entrado nas trevas e ter dissipado elas e ter nos resgatado, Senhor. Nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Te damos louvores, te damos glória, te exaltamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e bendito nome, pois na face de Cristo, oh, glória a Deus, o Senhor revelou o seu conhecimento e chegou até a nós. Obrigado por tantos livramentos que a gente viu, que a gente não viu. Obrigado, Senhor, chegarmos até aqui. Fica conosco, abençoa teus filhos e filhas. Que essa mensagem seja de grande valia, edificação e salvação, Pai. E pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Amém? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.